Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 4 de maio nós vamos meditar de 2 Crônicas, do capítulo 33 ao capítulo 36, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos falar do reinado de Manassés, né? Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou sobre Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara das suas possessões diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altares nos altos que Ezequias, seu pai, havia derribado. Levantou altares a Balaíns, edificou altares dentro da casa do Senhor. Ele fez tanta abominação ao Senhor que ele queimou os seus filhos, ou seja, foi mais do que ele pegou os filhos dele e ele queimou como oferta no vale do filho de Inom. Ele adivinhava nas nuvens, era agoreiro, praticava feitiçaria, tratava com necromantes que consultam mortos, feiticeiros. Ele fazia tudo que era absurdo, tudo que era abominação aos olhos do Senhor, pois imagem de esculturas que ele mandou fazer na casa do Senhor, né? Então, nesta casa em Jerusalém que escolhi todas as tribos de Israel, porém o meu nome para sempre, ou seja, tudo aquilo que Davi tinha estabelecido como culto na casa do Senhor, Manassés fez o que era abominável, né? E aí nós vamos ver que Manassés fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém. Nós vimos até agora quão influência um rei pode ter sobre o seu povo, né? E Manassés levou o povo de Judá, né, a também prevaricar contra o Senhor, pecar, né, andar nos caminhos dele, fazer o que era abominável ao Senhor. E aí falou o Senhor a Manassés e ao povo, porém não lhe deram ouvidos, pelo que o Senhor trouxe sobre ele os príncipes dos reis assírios, os quais prenderam Manassés com ganchos e amarraram com cadeias e o levaram cativo à Babilônia. Ele, lá no cativeiro da Babilônia, muito se angustiou, suplicou deveras ao Senhor, muito se humilhou perante o Deus dos seus pais. Fez oração e Deus se tornou favorável a ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar a Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Quando eu olho para a história de Manassés, eu vejo que não tem esse, que seja tão perverso, que seja com um coração tão duro, que Deus não possa salvar. Manassés fez coisas abomináveis, e eu não consigo imaginar como um pai sacrifica e queima vivo os seus próprios filhos em oferta a deuses. Manassés fez isso. Mas talvez a trajetória de Manassés comece com esse horror, mas ele termina a trajetória dele se rendendo ao Senhor. Depois disso, ele edificou um muro na cidade de Davi. E aí o texto fala que ele tirou da casa do Senhor os deuses estranhos, os ídolos, como também os altares que ele tinha edificado na casa do Senhor e em Jerusalém, e ele lançou-os fora da cidade. Ele restaurou o altar do Senhor e sacrificou sobre ele ofertas pacíficas de ações de graça, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel.
Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor, seu Deus. E aí nós vamos ver a morte de Manassés, que ainda é relatado no próprio capítulo 36. Ele descansou com seus pais e ele foi sepultado na sua própria casa, e Amon, seu filho, reinou no seu lugar. Tinha Amon 22 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 2 anos apenas em Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, ou seja, ele não viu o arrependimento do pai dele, né? Para poder seguir o novo tempo que Manassés teve diante de Deus. Não, ele não viu nada disso. E o reinado dele, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, né? Como fizera no início o seu pai Manassés. Ele sacrificou, né, a todas as imagens que Manassés, seu pai, tinha feito, e ele serviu essas imagens. E não se humilhou perante o Senhor, como seu pai tinha se humilhado antes, né? Ou seja, Amon se tornou mais e mais culpável diante de Deus. Conspiraram contra ele os seus servos e o mataram na sua própria casa, né? Então ele reinou apenas 2 anos. E aí tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. E aí ele fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Novamente aqui, nós vamos ver a referência de Davi como pai. Não que ele era pai de Josias, mas a descendência. Todas as vezes que você vê falando conforme o seu pai Davi, você vai lembrar da promessa que Deus fez a Davi, que no trono dele não faltaria sucessor. Olha aqui um sucessor. Isso mesmo. E aí, no 8º ano do seu reinado, quando ainda moço, ele começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E no 10º, começou a purificar Judá e a Jerusalém, né? Derribar os altares de Balaim, despedaçar os altares de incenso. E aí você vai vendo aquela reforma que foi feita lá atrás, né, pelo rei Ezequias. Novamente você vai ver aqui através do reinado de Josias, né? E aí nós vamos ver que ele vai fazer aquela limpa, né? E aí ele manda preparar o templo que estava abandonado, né? Lembra que no reinado de Amon, ele trouxe imagem de escultura, aquilo que ele achou que o pai dele tinha jogado fora, que ele trouxe de volta. Pois é, aqui no reinado de Josias, ele vai, né, purificar a terra, a casa. E aí nós vamos ver que tem um sacerdote, um sumo sacerdote na época de Josias, chamado Ilquias, e ele vai ser de suma importância no reinado de Josias, porque nós vamos ver que o Ilquias, o novo sacerdote, o sumo, né, sacerdote, ele começa a arrecadar, né? O povo trazia o dinheiro, e aí ele começa a pegar isso para fazer o quê? Restauração na casa do Senhor, né? E aí tudo que era entregue, né, era colocado a cargo da casa do Senhor para pagar aqueles que faziam a obra de restauração, carpinteiros, né? Eles compravam pedras lavradas e tudo que era necessário, porque Judá tinha deixado o templo ficar em ruína, né? E aí, quando se tirava o dinheiro que se havia trazido da casa do Senhor, Ilquias achou o livro da lei do Senhor dada por intermédio de Moisés. Então disse Ilquias ao escrivão: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã. Então Safã levou o livro ao rei e deu relatório dizendo: tudo quanto se encomendou aos teus servos, eles o fazem. Contaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor e o entregaram na mão dos dirigentes da obra e daqueles que executavam a obra.
Relatou mais o escrivão ao rei, dizendo: o sacerdote Elquias me entregou um livro. E aí Safã leu nele diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras da lei, rasgou as suas vestes, né? E aí ele percebeu quão distante eles estavam daquilo que Deus queria da vida deles, né? E aí ele fala: ide consultai por mim e pelo restante de Israel e Judá acerca das palavras desse livro, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porque os nossos pais não guardaram as palavras do Senhor em fazerem tudo o que estava escrito neste livro. Então Ilquias e os enviados pelo rei foram ter com a profetisa Hulda. Já falei a respeito desta mulher aqui, né? Nos livros anteriores, nós ouvimos falar da profetisa Hulda. Ela era mulher de Salum, fazia parte da guarda, do guarda-roupa, né? Do rei, dos sacerdotes ali. E aí ele morava na cidade baixa de Jerusalém com a sua esposa, e ela era uma profetisa do Senhor. E ela disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei males sobre este lugar e sobre os moradores, a saber, todas as maldições que estão escritas neste livro que leram diante do rei de Judá. Visto que me deixaram e queimaram incenso aos outros deuses para provocarem a minha ira. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor Deus de Israel acerca das palavras que ouviste, porque o teu coração intercedeu e se humilhou perante Deus, quando ouvistes as suas ameaças contra este lugar e contra os seus moradores, e te humilhaste perante mim, e rasgaste tuas vestes, choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor, pelo que eu te reunirei aos teus pais, e tu serás recolhido em paz, e a tua sepultura os teus olhos não verão o mal que hei de trazer sobre este lugar. Ou seja, o que a profetisa Hulda faz? Tranquiliza Josias, dizendo para ele: o seu reinado vai ser um reinado de paz. Deus já ouviu a sua oração. Nada do que está profetizado que há de acontecer será nos teus dias, Josias. Descansa, Josias. Né? E aí Josias vai renovar a aliança com o Senhor, e leu diante deles a palavra de todo o povo, ele reúne todo o povo, e aí ele se coloca no lugar, né? E se posiciona na casa do Senhor e faz aliança diante do Senhor e leva o povo a seguir e a guardar os mandamentos e os estatutos de todo o coração, de toda a alma, cumprindo a palavra da aliança que estava escrito naquele livro, né? Os obrigou a servirem ao Senhor seu Deus. Enquanto ele viveu, não se desviaram de seguir ao Senhor Deus dos seus pais. Logo em seguida, nós vamos ter a celebração da Páscoa, né? E aí nós vamos ver que nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel desde os dias do profeta Samuel. E nenhum dos reis de Israel celebrou tal Páscoa como que aquela celebrada por Josias, os seus sacerdotes e levitas, todo Judá e Israel que se achava ali e os habitantes de Jerusalém. Então, os dias de Josias foram dias, né, de paz, de bênção, onde o povo se achegou ao Senhor. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti o nosso coração, nos achegamos a Ti e Te adoramos nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.